Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é um tema maravilhoso que dá início a uma nova série aqui no nosso canal. Primeiro eu quero agradecer a você por estar participando ativamente das mensagens aqui todos os dias. Bom, hoje eu quero falar com você um tema que tem como título Deus não te abandonou. É isso mesmo, Deus não te abandonou. Para isso eu vou ler alguns versos da Bíblia e vamos fazer algumas considerações que são extremamente importantes para fortalecer a nossa fé, tirar nossas dúvidas e nos ajudar na caminhada cristã. O texto para a mensagem de hoje está em Êxodo capítulo 25, versículo de número 8, que diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse texto é muito importante, vou repetir: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Essas palavras são palavras de Deus, o próprio Deus foi quem as pronunciou e foram ditas a Moisés. Deus convida Moisés para construir um santuário e para que Moisés pudesse fazê-lo, Deus deu a ele uma visão e essa visão mostrava a Moisés um santuário celestial e com base nesta visão Moisés construiria um santuário aqui na terra. Essa visão está em Êxodo 25, verso 9, mas também está em Apocalipse 11, verso 19. Bom, por que será que Deus pediu para que Moisés fizesse um santuário? Aliás, a série que vamos iniciar a partir de agora terá como base o santuário. Nós vamos analisar vários detalhes do santuário e também do juízo final. Mas por que Deus pediu a Moisés que construísse um santuário? Bom, você e eu sabemos que quando Deus criou o ser humano, Deus criou perfeito. O homem e a mulher foram criados perfeitos. Não havia pecado, não havia nenhuma mancha, não havia nenhum problema, nenhum defeito. O ser humano foi criado da seguinte maneira. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja que esse texto mostra claramente que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que o ser humano foi criado perfeito, santo, justo, glorioso, ou seja, exatamente à imagem e semelhança de Deus. Neste caso, não havia nenhuma barreira entre Deus e o homem, não havia nenhum impedimento na comunicação entre Deus e o homem, uma vez que o ser humano era a imagem de Deus, assim que Deus o criou. Então, nós podemos afirmar, com base nesse texto, que o relacionamento do Criador com a criatura era perfeito. Imagina você, Adão e Eva, olhando para o rosto de Deus, para a face de Deus, e conversando com Deus sem precisar fechar os olhos. Imagina que emoção, que alegria, que bênção é falar com Deus face a face. Mas infelizmente o pecado entrou na vida humana e manchou essa perfeição, manchou essa maravilha que existia da comunicação face a face. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo agora e ver exatamente o que aconteceu. Vamos para o livro de Isaías, no capítulo 59 e o versículo de número 2, que diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quando Adão e Eva pecaram, o pecado criou uma parede, uma barreira, uma separação. E o ser humano não pôde mais ver o rosto de Deus, a face de Deus, e não pôde mais ter essa comunicação visível, como era antes. Então diz o texto que o homem apenas ouvia a voz de Deus. Somente ouvia a voz de Deus. Não via mais, mas ouvia. Com o passar do tempo, o homem não ouvia mais a voz de Deus. Você viu o texto? Eu vou ler de novo. Isaías 59, verso 2. Fala assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então veja que, com o passar do tempo, a degradação humana, do gênero humano, foi tão grande que o ser humano já não conseguia mais ouvir a voz de Deus. E você sabe que hoje a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Por isso que há tanta confusão, né? Porque a gente não sabe exatamente qual é a vontade de Deus, como a gente deve se portar, se vamos para cá, se vamos para lá. Muitas vezes há um monte de questionamentos e dúvidas, porque o pecado nos afastou de Deus de tal maneira que a gente não consegue nem ver a face de Deus e nem mais ouvir a sua voz.
E se você vai, por exemplo, para Apocalipse 3, verso 20, que é um texto que fala exatamente dos nossos dias, você vai perceber algo muito mais sério ainda. Apocalipse 3, 20 fala exatamente assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é um texto conhecido, mas eu quero destacar apenas uma frase que fala assim, eis que estou à porta e bato, ok? E diz, se alguém ouvir a minha voz. Quer dizer, o pecado foi tão terrível que o ser humano não consegue ouvir a voz de Deus. Então Deus fala assim, eu tenho que bater, eis que estou à porta e bato. Deus tem que bater, tem que insistir, tem que fazer alguma coisa assim extraordinária para tentar chamar a nossa atenção, porque o pecado nos levou para um lugar tão longe, que a gente não consegue voltar. Então ele fala assim, eu estou batendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja que Deus, mesmo que o ser humano tenha pecado, tenha se afastado de Deus, ele não desistiu do ser humano, né? Ele não desistiu de nós, por isso que ele fala, eu estou à porta e bato, está batendo ali o tempo todo, Deus não desiste da gente. Olha só o título da minha mensagem, Deus não te abandonou. De fato, Deus não te abandonou e Deus não desiste de você. Mesmo que você tenha essa sensação, essa impressão, mas essa sensação e essa impressão que você tem é por causa do pecado. Deus não te abandonou, minha amiga, Deus não te abandonou, meu amigo. Agora vem o detalhe do texto principal. Por que Deus pediu para Moisés fazer um santuário? Você lembra do texto? Eu vou repetir o texto que diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O que Deus estava dizendo é o seguinte, o pecado vai nos separar, o pecado nos separou. O pecado fez com que a gente não pudesse mais conversar face a face e você não pode mais ouvir a minha voz, você não pode mais ter uma comunicação direta comigo, ou seja, o pecado está nos afastando cada vez mais. Então, me faça um santuário e através do santuário eu vou continuar habitando no meio de vocês. Então o santuário foi uma atitude, uma estratégia divina para que Deus pudesse continuar no meio do seu povo e para que Deus pudesse orientar o seu povo durante a caminhada no deserto até a entrada na terra prometida, e Deus queria continuar no meio deles para que Deus pudesse dar as orientações, mostrar o plano da salvação e ajudar o ser humano no processo do retorno, da conversão, do resgate. Entendeu? Tá claro? Bom, agora que isso está claro para você, é importante entender o seguinte, esse santuário que Deus pede para fazer, tinha não apenas uma construção, mas tinha um ritual. E esse ritual envolvia o sacrifício de cordeiros. Nós vamos falar sobre isso durante toda essa série, todo esse mês, vamos falar sobre esse assunto e explicar os detalhes para você, como diz no interior, tintim por tintim. Por isso, fique atento, acompanhe aqui nas nossas redes sociais e você vai se aprofundar e vai se emocionar ao ver um Deus tão maravilhoso que não nos abandona, mas que está o tempo todo conosco. Bom, aí o santuário foi feito exatamente com esse propósito. E Deus, através do santuário, habitava ali. O santuário tinha o pátio, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. E Deus se manifestava no Santíssimo. Porém, em cada objeto, em cada cerimonial, em cada detalhe do santuário, estava uma mensagem de Deus, um recado de Deus. Estava Deus revelando ao ser humano o plano da salvação. Então o santuário era para mostrar ao ser humano que Deus não havia abandonado o ser humano. Era para mostrar que Deus estava com as pessoas, que Deus estava com o ser humano, mesmo sendo o ser humano sendo pecador. Então Deus não virou as costas para o homem depois do pecado. Deus não virou as costas para as pessoas depois da transgressão. E isso significa que Deus não virou as costas para você, que Deus não te abandonou. Ao contrário, Deus continua habitando no nosso meio. Deus continua em nosso meio. Por exemplo, enquanto eu falo com você, Deus está aqui do meu lado. Deus está aí do seu lado, na sua casa, na sua sala, na cozinha onde você se encontra. Talvez você está no trabalho, ou você está viajando, ou você está em outro ambiente. Deus continua, Deus está do seu lado. Enquanto eu estou falando com você, tenha certeza absoluta, a mão de Deus está sobre você e Ele está do seu lado. A mesma ideia do santuário continua, Deus continua. Quer ver? Agora nós temos que, eu vou ler um texto agora, você vai ver claramente que nós precisamos ter essa percepção, essa crença, essa certeza de que Deus está conosco. E nós precisamos também buscar a Deus. Orar mais, estudar mais a Bíblia, porque quando nós buscamos mais a Deus, a gente começa então a passar por um processo de conversão, de libertação, e a gente começa a entender melhor a voz de Deus através da sua palavra.
Hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Então Deus fala conosco de várias maneiras, mas de uma maneira muito especial através deste livro. Entendeu? Veja só o que diz mais um texto da palavra de Deus. Vamos para Hebreus, no capítulo de número 3, versículos números 7 e 8. Hebreus 3, 7 e 8, que diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Você percebe esse texto? Como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. É bom ficar bem claro uma coisa: Deus continua falando. Deus nunca parou de falar conosco. Deus continua se comunicando, continua insistindo. Deus não mudou, Ele continua fazendo a mesma coisa. O problema é que o pecado nos afastou dele, o pecado nos bloqueou, o pecado nos colocou numa situação ruim. Então agora o texto fala assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, como diz o Espírito Santo, não endureça o coração. Então quando você ler a Bíblia, quando você estudar a Bíblia, quando você orar, quando você ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração, abra o coração, deixa Cristo entrar. E se você por acaso não está conseguindo entender ou ouvir a voz de Deus, fala assim: Senhor, eu não consigo te ouvir, eu não consigo entender, mas mesmo assim entra, pode entrar, eu dou permissão para o Senhor entrar no meu coração, habitar na minha vida, habitar em meu ser, porque o seu corpo e o meu corpo é o templo do Espírito Santo, é o santuário. O santuário do Antigo Testamento é também hoje representado por nós. Deus, como habitava no santuário, Ele também habita no corpo dos seus filhos que permitem, porque o nosso corpo é o santuário, é o templo do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. É claro que o santuário terrestre era um santuário físico, que foi feito com base na inspiração do santuário celestial. Não podemos confundir as coisas. Mas Deus quer habitar no seu coração, na sua vida, em você. Por isso, se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração, abra e deixa ele entrar. E ele vai fazer de você uma nova criatura, uma pessoa abençoada e feliz. Amém? Você aceita? Você quer? Se você aceita, levanta a mão e diga: eu aceito. Eu quero. Muito bem, parabéns. E agora nós vamos orar. Mas antes da oração, eu quero convidar você a procurar uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Vá até lá, procure o pastor, procure os anciãos da igreja e pode falar que eu lhe convidei. E com certeza você vai se surpreender com a recepção, com o carinho, com a atenção que a igreja vai dar para você. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe essa pessoa que está orando comigo e que ela possa ter a certeza de que o Senhor não a abandonou. Que nesse momento a tua graça se manifeste na vida dela e em toda a família também. E ajuda-nos, ó Pai, para que o Senhor habite cada vez mais em nosso coração e para que o Senhor nos prepare para a volta de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço. Se você gostou do vídeo, então compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta, dê o seu like e também, por favor, se inscreva em nosso canal e divulgue esse canal para os seus amigos, por favor. E também faça os seus comentários, tá bom? Muito obrigado. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.